Voz da Profecia. Hoje com o tema Caminho, Verdade e Vida. Diz a palavra, diz Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Vamos lá, hoje com mais um programa da Voz da Profecia, com o pastor Gilson Brito. O caminho, a verdade e a vida, só existe um: Cristo, só Cristo. Vamos ver se está tudo ok aqui. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. A equipe do programa Voz da Profecia recebe você com muito carinho. Estamos felizes pelo fato de você estar aí pronto para ouvir mais uma reflexão baseada na Palavra do Senhor. O tema escolhido para hoje: o caminho, a verdade e a vida. Vamos dar sequência ao nosso estudo baseado no Evangelho de João. No capítulo 14, após Jesus dizer que um dia nos levará para a casa do seu Pai, um dos seus discípulos, Tomé, perguntou: como saber o caminho? Essa pergunta ofereceu a Cristo a oportunidade de fazer uma de suas grandes declarações sobre si mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Jesus mostrou que o caminho para o Pai passa por ele. Ele é a ponte entre nós e Deus. É verdade. Para chegar ao céu é preciso antes passar por Jesus. Ele é a reconciliação entre nós e Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, está escrito assim: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Verdade. E o apóstolo Pedro, diante do Sinédrio, o principal tribunal dos judeus, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Então, talvez para você a declaração de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, não tenha o mesmo significado que teve para os seus ouvintes. Um religioso no tempo de Cristo, ao ouvir pela primeira vez estas palavras, já sabia o que isso representava. Quando uma pessoa pecava, tinha que ir ao templo para fazer um sacrifício. Existiam 3 portas ali com esses ela nomes. comparecia levando um cordeiro e confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal. Do caminho. A primeira porta de entrada do pecador para o santuário chamava-se o caminho. Depois vinha o sumo sacerdote, o sacerdote principal. Recolhia parte do sangue e entrava no lugar santo. E ele passava agora pela porta que se chamava verdade. E ali o sacerdote derramava bem em frente ao véu, sobre o altar de incenso, parte daquele sangue. Porém, uma vez por ano, e só uma vez, no dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. E para entrar nesse lugar, ele passava por uma porta que era chamada vida. Nessas 3 palavras, caminho, verdade e vida, Jesus tomou 3 das concepções principais da religião judia e fez a tremenda afirmação de que nele as 3 alcançam sua realização e expressão totais.
Então, Jesus é o caminho para o Pai. Através de Jesus, nós podemos ter acesso direto a Deus, porque Jesus é Deus. Antes, o pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. exato. Na cruz, Jesus abriu a porta. Quem segue Jesus, segue seu caminho para a vida Amém. eterna. Conforme lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Jesus é a verdade. Não apenas dizia a verdade, ele é a verdade. Verdade significa algo que é absoluto, que existe, que é real. Jesus é Deus, ele é real, sempre existiu e sempre existirá. Não há falsidade nenhuma nele. Ele é a verdade que nos liberta do poder. Sim. Em João capítulo 8, Cristo verso 32, o Senhor tem poder disse: de fazer e isso. conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor Jesus, é claro, é a fonte de toda a vida. O pecado nos separa de Deus, trazendo a morte. Mas através de Jesus nós podemos ser ressuscitados e ter a vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, versos 25 e 26. Receba, hoje mesmo, o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Glória a Deus. E creia que Ele é sim o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso acesso direto ao Pai. Então, o que Jesus estava dizendo para os discípulos, em outras palavras, é: eu sou a porta. Ele é o caminho. Hoje as pessoas querem fazer o quê? Colocar mediadores no lugar de Jesus. Eu respeito quem pensa assim que outras pessoas podem interceder, mas a Bíblia diz que só um intercede. A Bíblia diz que só subiu aquele que de lá desceu, que foi Jesus Cristo. Então só nós não podemos dizer assim: Pedro, Maria, João, Tiago é o caminho. Nada, nenhum é o caminho. O caminho é Cristo. Agora, quando ele morreu na cruz, ele derrubou a parede que havia entre a separação entre Deus e o homem. Então, por isso se diz que Jesus é o caminho, porque ele é o único que nos leva a Deus. Você quer ver um exemplo? Quando você ora em nome de quem? É em nome de Paulo? Não. É em nome de Pedro? Também não. Você ora em nome de Jesus. E por que você ora em nome de Jesus? Porque é em nome dele que você vai a Deus. Você não pode ir, por exemplo, ao presidente da República em nome de uma empresa que não existe. Você vai chegar diante do presidente e você vai dizer: eu vim aqui em nome da empresa X, em nome do empresário tal. Então, quando se fala da questão de em nome de Jesus, é uma questão de autoridade. Então, a Bíblia fala de forma bem clara que Cristo é aquele que nós podemos ter autoridade de, em nome dele, ir até a Deus. Agora, nós precisamos confiar nele, nós precisamos nos apegar nesse caminho, né? Trilhar esse caminho não é fácil. Conheço muitas pessoas que já caíram, que deixaram de seguir os caminhos do Senhor, mas Deus está dizendo para você,
que eu tenho para você é muito melhor. Às vezes nós deixamos de trilhar o caminho do Senhor como deveria. E nós andamos trilhando o caminho do mal. Precisamos buscar ao Senhor de verdade, de coração, e pedir que Ele transforme o nosso coração, nosso ser por inteiro. Não é fácil, né? Mas é preciso. Agora, quando nós, assim, vamos a Deus em nome de Jesus, nós temos ali um substituto. Cristo é o nosso substituto, aquele que assumiu a forma humana para morrer em nosso lugar e nos levar até a Deus. Oração. Oremos juntos ao Senhor. Pai querido, como é bom saber, Senhor, que existe um caminho, uma verdade e uma vida eterna e plena para todos os teus filhinhos. Louvamos-te, Senhor, porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Recebe-nos nos teus braços, Senhor. Toque o coração, para que jamais nos afastemos do nosso Salvador, até o glorioso dia, quando poderemos vê-lo face a face. Estamos nas tuas mãos, queremos permanecer Amém. No caminho, na verdade e na vida. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos lá. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora vamos comentar, vamos conversar com o público que está em casa. Eu estou pela rádio em casa, vamos conversar com eles. Botar a hora certa aqui, né? Para o pessoal ficar por dentro de que horas são agora. 9h20. O tempo já está passando, hein? Temos aí mais ou menos uns 10 minutos para fazer um comentário breve, fazer uma oração também. Você que está aqui no TikTok, faz o seguinte: você compartilha aí essa live, vai curtindo aí, vai mandando para outras pessoas aí, para que mais pessoas possam ter acesso. Eu ainda vou falar alguns minutos aqui ainda. Você ouviu o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja, todos nós precisamos nos apegar a Cristo e confiar nele, né? Cristo é o único meio que nós temos de ir a Deus, e a Bíblia diz que ele derrubou, né, a parede de separação que havia entre nós e Deus. Veja, o texto João 14, verso 4, diz assim, ó: E vós sabeis o caminho para onde vou. Jesus falou isso aqui para os discípulos. Mas no verso 5 ele diz, Tomé disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho? E então Jesus respondeu-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, olha que texto interessante. Ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Esse texto ele está dizendo, em outras palavras, que Jesus é a porta. Você quer ver? Se você voltar aqui em João 10, João capítulo 10, versículo 9, está escrito assim, ó. Vou ler para você João 10, versos 7 e 9. Está escrito: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E depois no verso 9 ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
Veja que tanto aqui no capítulo 14 como também no capítulo 10, você encontra uma afirmação: Cristo é a porta. Essa afirmação do capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida, elas nos remete ao santuário, que o santuário tinha 3 portas: a porta que entrava da rua para o pátio, que era chamada de caminho; a porta que entrava do pátio para o lugar santo, que era chamada de verdade; e a porta que entrava do santo para o santíssimo, que era chamada de vida. Então, quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está afirmando o que ele disse lá em João 10, verso 7 e verso 9. Ele está dizendo: eu sou a porta. Agora, se você ler o que está escrito no Antigo Testamento, vamos abrir aqui o livro do profeta Isaías. A Bíblia diz assim, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, para você entender o porquê que Jesus é o caminho. Aqui no capítulo 59 de Isaías está escrito o seguinte: Isaías 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Aqui está dizendo que há uma separação entre nós e Deus por causa do pecado. É o que está dizendo esse texto. Então, qual é a ponte que nos, leva de volta a Deus? Aqui no livro de Efésios, veja só o que está escrito aqui, em Efésios capítulo 2, em Efésios, aqui capítulo 2, vamos ver se é esse texto mesmo. O apóstolo Paulo faz uma declaração interessante. Aqui, Efésios 2, verso 14. Efésios 2, 14 diz assim, porque ele quem? Cristo. Verso 13 está falando de Cristo, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, olha o que está escrito aqui, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um só homem, fazendo a paz. O que está dizendo aqui o livro de Efésios? Veja que lá em Isaías diz assim, há uma separação entre nós e nosso Deus. E aqui em Efésios está dizendo que quando Cristo ele morreu na cruz, ele derrubou uma parede de separação que havia entre nós e o nosso Deus. E aqui menciona, que ele derrubou essa parede, e essa parede era a parede de inimizade que existia entre o homem e Deus. E aí ele aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos. Aqui no caso se refere à lei cerimonial que regia o santuário, as 3 portas que eu mencionei eram ali a lei de ordenanças, para que criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, Cristo ele removeu a separação que existia entre Deus e o homem. E é interessante que nós podemos entender isso da seguinte maneira: Cristo é o único ser que tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por sua natureza divina, ele liga nós a Deus.
Ele, por sua natureza divina, ele liga Deus a nós, e por sua natureza humana, ele nos liga a Deus. Ou seja, como um homem, ele nos representa diante de Deus. Agora, como Deus, ele também representa Deus diante de nós, em outras palavras. Ou seja, para nós, ele mostra o que de fato é Deus, quem é o caráter de Deus, qual é o caráter de Deus. E diante de Deus, diante de Deus, ele mostra também ali como é a nossa natureza humana. Aqui mesmo no capítulo 14, que nós lemos, tem um verso interessante aqui, é o verso seguinte. As pessoas por aí não acreditam que Jesus é Deus. Tem muita gente que questiona a divindade de Cristo. E eu gostaria de falar uma coisa para você antes de ler isso aqui, que eu vou ler para você. Jesus é Deus, no mais pleno sentido da palavra. Você pode não acreditar, mas ele é Deus. Agora, como é que eu posso lhe provar que Jesus é Deus? Você lembra que eu li o texto "Eu sou a porta"? E o texto diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na Bíblia, o imperativo ali, o eu sou, só é atribuído a uma pessoa na Bíblia. Na Bíblia, ninguém todo mundo está. Na cultura dos escritores bíblicos, só existia alguém que era. E esse alguém, sabe quem é? Olha só o que está escrito no livro de Êxodo. Vou ler para você esse texto, só para deixar esse assunto bem claro para você. Quando Moisés ele foi chamado por Deus, ele estava na sarça ardente. O Senhor apareceu para Moisés numa sarça ardente. O Senhor falou para Moisés ir libertar o povo de Israel do Egito. E aí Moisés ele fez alguns questionamentos. Mas, Senhor, se disserem e perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus respondeu da seguinte maneira, olha só, Êxodo capítulo 3, aqui no verso 13, né? E então no verso 14, Deus responde, Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então quem é eu sou na Bíblia? É Deus. Então quando Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou Deus. E diante do Sinédrio, é um assunto que nós vamos estudar em outro dia aqui num outro programa, numa outra live, é você que está aqui pelo TikTok. Diante do Sinédrio, Jesus fez essa declaração. E olha só o que aconteceu. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 62 e 63, fala que o sacerdote, ele perguntou a Jesus, tu és o Messias? E aí, então, ele responde da seguinte maneira, tu dizes, em outras palavras, eu sou, e declaro que desde agora me vereis assentado à direita, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui está uma declaração de que Jesus é Deus. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 5 também, está uma outra declaração de que Jesus é Deus, quando Jesus perdoou pecados. Então, a Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecados. Agora, Jesus, ele perdoava pecados por quê? Porque ele é Deus e ele tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Filipe fez um questionamento a Jesus aqui no capítulo 14. Em João 14, verso
8, está escrito assim, olha só, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí então Jesus disse no verso 9, Filipe, há tanto tempo estou contigo e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isso aqui me lembra aquela passagem lá do Antigo Testamento, quando Moisés ele fez um pedido a Deus. E aí a Bíblia diz que Moisés falou assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Olha que homem incrível era Moisés. Moisés ele tinha tanta intimidade com Deus que ele queria ver a face de Deus, mas Deus falou para ele assim, olha Moisés, você não vai poder ver a minha face, mas eu vou te colocar em cima da fenda da penha e eu vou passar, e vou colocar a minha mão sobre você, e quando eu passar, você me verá pelas costas, você não pode ver a minha face. E aqui em João capítulo 14, Tomé, ele está vendo a face do próprio Deus. Olha que situação diferente. É um ser humano vendo a face do próprio Deus aqui, questionando, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse, há tanto tempo eu estou contigo e você não me conhece? Mais um texto que mostra que Jesus é Deus. Jesus é a plena revelação da divindade. Foi o único que veio aqui na Terra, assumiu a forma humana e representa a divindade diante de nós. Assim como também nos representa diante da divindade nos céus. Então, Jesus diz assim no verso 10, ao não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas porque o Pai que permanece em mim é que faz essas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede a menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o Pai. E Jesus diz assim, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Essa questão do nome aqui é muito importante, porque quando você manda um filho seu, uma pessoa, e comprar algo num supermercado, você manda em nome de você. Você fala, em nome de fulano. Aí então a pessoa que está lá assim atendendo, ela vai lhe atender porque vai atender o seu filho, por quê? Porque você tem uma certa autoridade ali, né? E quando aquele filho vai lá e fala, em nome de meu pai que eu venho, aí sim, o seu pedido ali é atendido. Então, é uma questão de autoridade na questão aqui do nome de Jesus. Quando nós vamos a Deus em nome de Jesus, é porque nós temos a autoridade dada pelo próprio Cristo, a garantia de que Deus ouvirá as nossas orações. E Jesus falou assim, se o Pai ele dá boas coisas aos seus filhos, não dará também o Pai Celeste aquilo que os seus filhos necessitam? E Jesus diz assim, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo em outro dia, em outro momento, mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Jesus, ele é Deus, ele é a verdade e ele é a vida. Somente Jesus pode, assim, mudar a história da sua vida. Ele, na verdade, não precisa de outros mediadores para interceder junto a ele. Jesus, por si mesmo, ele intercede diante do Pai e ele, se oferece como um sacrifício vivo. Porque hoje, Jesus ainda tem as marcas do sacrifício nas mãos e nos pés. Então, quando Jesus ele vê um pecador se arrependendo, confessando seus pecados, orando a Deus, suplicando o seu perdão, ele fala, Pai, eu morri por esta pessoa.
Olha aqui, Pai, as marcas dos pregos nas mãos e nos pés. Eu morri, perdoa esta pessoa, porque ela não sabe o que faz. E aí Deus perdoa a você em nome de Jesus. Ou seja, pela autoridade, pelos méritos de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você. Que em nome de Jesus hoje você pode ser perdoado. Que em nome de Jesus hoje você pode ser transformado. Que a sua vida hoje pode ser uma vida renovada pela graça de Deus. E eu quero orar por você nesse momento. Porque, como diz uma música do Arautos do Rei, há poder no nome de Jesus. Há esperança no nome de Jesus. Temos força no nome do Senhor Jesus. Só basta nós acreditarmos, porque em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nós encontramos a salvação. Eu quero convidá-lo a, nesse momento, você se achegar a Jesus, a você entender que só há salvação nele e que ele de fato só precisa de uma chance para mudar a sua vida. Eu quero fazer uma oração aqui, encerrando esse programa por hoje. Amanhã nós vamos continuar estudando e aprendendo mais sobre Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer que Jesus está aqui nesse momento. Eu estou aqui dentro da sua casa. Você está me ouvindo pelo rádio agora? Você está aí apenas deitado, está tranquilo? Ou quem sabe está conversando com a sua esposa, com a sua família? Você está aqui nesse momento parado me ouvindo. Saiba que Jesus está aqui agora. Você está me vendo aqui pelo vídeo agora também. Você está acompanhando pelas redes sociais, está aqui, parou aqui de repente acessando as redes sociais. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está aí também ao seu lado. Ele está aqui comigo, ele está aonde você está nesse momento. E ele quer apenas uma chance para mudar a sua vida. Quero fazer uma oração para que Jesus restaure seu casamento, sua vida. Eu não sei qual é o pedido que você tem no seu coração. Talvez você esteja decepcionado, triste, abatido, passando por algum momento difícil. Mas o Senhor Jesus, Ele está de fato aqui para restaurar você. Ore comigo nesse momento para que Deus alcance você e transforme a sua vida. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque em Jesus nós encontramos o caminho da salvação. Em Jesus nós recebemos a promessa da vida eterna e também em Jesus nós podemos ter a vitória sobre o mal, sobre toda assim, a artimanha do inimigo contra nós. Eu estou orando com alguém que está dizendo: Senhor Jesus, transforma o meu coração. Muda a minha vida, Jesus. Eu não consigo ter assim forças para vencer, mas eu sei, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor pode dar forças a essa pessoa agora. E assim, pelos méritos de Cristo, a obra pode ser feita pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor alcance essa pessoa onde ela estiver nesse momento. Trabalhe no coração da sua família, no coração dos seus queridos, e a obra seja feita a tua vontade e o teu querer em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E assim a programação ela se encerra aqui no momento ao vivo. E eu agradeço a você, querido amigo ouvinte, pela audiência. Os programas da Rádio Novo Tempo vão dar sequência à programação aqui, certo? Eu agradeço mesmo a você por essa audiência tão querida todas as noites aqui nas ondas da Rádio Coração FM na 104.9. A programação vai ter sequência e enquanto isso você que está aí vai poder ouvir belos programas aqui agora também. Ótimos programas que vão dar sequência. Eu agradeço a você também pela participação aqui na live, se bem que é uma live assim bem objetiva, né? Também tem uma parte do pastor Gilson Brito, tem uma parte comigo, né? E assim a gente vai interagindo. Mas eu creio que Deus tem um plano para você, para sua família e para a sua vida também.
Amanhã eu vou voltar de novo nesse capítulo 14 para continuar. Na verdade é uma série sobre a vida de Jesus que eu estou fazendo aqui no TikTok. Eu tenho alguns vídeos que eu vou postar aqui ainda sobre o discurso de Cristo, o discurso de despedida e outros vídeos a respeito da última semana de Cristo aqui na Terra. Agradeço a você pela participação na live aí. Que Deus abençoe a sua vida. Oi, tudo e bem a sua com família você? também. Está começando aqui o programa Tenha uma Comportamento ótima na noite. Rádio Novo Tempo. Meu nome é Aline Carvalho e você é bem-vindo aqui ao Comportamento. Você pode compartilhar com a gente a sua história,